santa palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui a leitura da palavra inerrante e infalível do nosso Deus. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus, neste momento, suplicando a sua iluminação. Soberano Pai, que privilégio temos por estarmos aqui nesta hora do dia. Que privilégio temos de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de tê-la como guia, como luz para os nossos caminhos. Bendito seja o Teu nome, Senhor Deus, porque temos a Tua própria palavra para nos guiar. Bendito seja o Teu nome, Deus, porque temos a Tua própria palavra para nos encorajar. A Tua palavra foi lida, Senhor, e a Tua palavra será explicada neste momento. E nós suplicamos ao Senhor, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, aplique a Tua verdade ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, e queremos, ó Deus, receber do Senhor a Tua instrução, a Tua verdade, a Tua luz. Abençoa a Tua igreja, abençoa-nos nesta noite, e alimenta-nos em nome de Cristo, para a Tua glória. Nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, existem estudos que dizem que quando uma pessoa desiste de lutar, quando uma pessoa desiste de batalhar na sua vida, o seu processo de morte se intensifica
cada vez mais. Muitas pessoas que estão com a sua saúde ruim, quando elas param de lutar, a sua morte, ela se aproxima mais e mais. Muitas pessoas desistem da vida, muitas pessoas desistem de lutar, e isto é terrível para elas, porque quanto mais elas se entregam à dor, quanto mais elas se entregam ao problema e ao sofrimento, mais chance ela terá de morrer e de partir desta vida. Mas pessoas que lutam e pessoas que batalham, elas têm mais chance de viver e de permanecer. Essa é uma realidade para as pessoas que lidam com a dor física e com o sofrimento físico. Mas muitas pessoas, meus irmãos, também morrem muito rápido quando deixam de lutar pela sua vida espiritual. Quando deixam de lutar por uma vida aos pés do Senhor. Pessoas que morrem espiritualmente, porque não batalham, porque não lutam e porque se entregam ao desânimo, à tristeza e a uma vida totalmente apartada e distanciada do Senhor. Nós precisamos lutar dia e noite, constantemente, insistentemente, por uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 42 e o Salmo 43 revela um homem que está lutando. O tempo todo, o salmista está lutando e está batalhando. O que nós encontramos aqui é um homem em guerra. E um homem que não se rende, um homem que não se entrega ao seu sofrimento, mas batalha continuamente, noite e dia, para estar diante de Deus e desfrutar alegremente da sua comunhão com o Senhor. Vocês notaram que eu fiz a leitura dos dois salmos, Salmo 42 e Salmo 43. E a gente pode fazer a pergunta, por que a leitura de dois salmos? Na verdade, a leitura dos dois salmos tem uma razão específica. E a razão é porque é possível enxergar para o Salmo 42 e o Salmo 43 como uma composição unificada. Vocês percebem que o Salmo 42, ele começa com o seguinte título: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. O Salmo 42 tem um título, enquanto o Salmo 42, 43, ele não tem nenhum título. Possivelmente, estes salmos eram lidos juntos, porque, na verdade, o Salmo 43, ele complementa o Salmo 42. Antigos manuscritos liam o Salmo 42 e o Salmo 43 como uma composição unificada. Você pode ver a mesma ideia no Salmo 9 e no Salmo 10. Então, além disso, os dois salmos compartilham de um mesmo refrão. O mesmo refrão que nós encontramos aqui no Salmo 42. Nós encontramos no versículo 5 do Salmo 43. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o mesmo hino, meus irmãos, com um único refrão, e um hino que distribui as suas estrofes quase que igualitariamente. Do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 42, você tem 5 versículos. A segunda parte, do 6 ao 11, você tem 6 versículos, e no Salmo 43, você tem 5 versículos. São estrofes quase que igualitárias. Aí nós temos este único refrão que unifica o salmo: porque estás
abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E o mais interessante é que você percebe que no versículo 9, o salmista, no Salmo 42, ele diz: digo a Deus minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E no Salmo 43, versículo 2, ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então vejam, os salmos estão compartilhando dos mesmos temas e dos mesmos assuntos. Na verdade, se o Salmo 42 fosse uma obra isolada, a esperança do salmista seria uma esperança abafada, uma esperança, no entanto, presa, abafada. Ele concluiria sua obra dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Na verdade, ele termina o Salmo 42 desta forma, mas ele continua com uma nota progressiva de esperança no Salmo 43, mostrando o seu anseio, a sua oração por vindicação e pedindo exatamente a Deus para que ele volte para o templo, guiado pela luz de Deus, guiado pela verdade do Senhor, que o levará, e perante o altar de Deus, ele então louvará e entoará louvores ao Deus da sua grande alegria. Que coisa impressionante é a progressão do Salmo 42 e do Salmo 43. Mas os dois salmos, nos ensinam que o salmista, ele está enfrentando uma aflição profunda na sua alma. Você já passou por aflição na sua alma? Você já vivenciou momentos difíceis na sua vida? Você já passou por momentos depressivos? Momentos de profunda tristeza, momentos de profunda angústia, momentos em que sua alma chora dia e noite? Você já vivenciou experiências dolorosas na sua história como crente, como pessoa? O Salmo 42 e 43 nos ensina como devemos lidar com essas aflições da alma. Por isso, eu gostaria de pregar nesta noite sobre o seguinte tema: lidando confiantemente com as aflições da alma. Lidando confiantemente com as aflições da alma. Em primeiro lugar, como podemos lidar confiantemente com as aflições da alma? Em primeiro lugar, anseie confiantemente por Deus. Anseie confiantemente por Deus. Você precisa desejar Deus. Você precisa almejar pelo Senhor. Veja que no versículo 1, o salmista, ele inicia com uma imagem de sede. A necessidade de água é a forma como ele inicia o seu salmo. E ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A imagem que ele tem é a imagem de um cervo, de uma corça que é o feminino de corso, né? Que é um animal, um cervo, que está sedento, que está à procura de água. Veja, não se trata apenas de um animal que tem sede, mas trata-se de um animal que está à procura de água. É um animal que está em busca de água e a única coisa que ele encontra é sequidão. Não existe água. Não existe água para saciar a sua sede. O que ele encontra é exatamente a secura. E o salmista, ele se depara com esta figura e ele então se encaixa perfeitamente nesta realidade, dizendo que a sua alma está seca. A sua alma está num deserto e anseia profundamente pela água. Quem é a água no nosso texto? A água do nosso texto é o Deus vivo. O Deus vivo do versículo 3, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Deus não somente é o Deus vivo, Deus é a fonte para saciar a nossa sede. Deus não só é a fonte, é a vida. Deus é a fonte para nos sustentar, para nos fortalecer e para saciar o mais profundo da nossa alma. Assim como a água poderia saciar a sede do animal, Deus é o Deus capaz de saciar a nossa sede espiritual e de nos tirar deste vazio que é a vida sem Ele. Vejam, meus irmãos, que o texto é claro em dizer que todas as outras experiências da nossa vida, elas são ocas, são sem sentido. Se sua alma não for satisfeita no Deus vivo, ela não encontrará satisfação em lugar nenhum. Você pode ir para todos os lugares e pode tentar buscar saciar a sua sede, mas você não encontrará água para a sua alma, porque a fonte da vida está no Deus vivo. Ele é a água que sacia a nossa alma e que supre a nossa necessidade mais profunda, a necessidade de plenitude de vida, a necessidade de satisfação, a necessidade do contentamento. A alegria e o prazer nesta vida só é possível ser encontrada no Senhor. Mas vejam que coisa interessante, o salmista, ele anseia pela presença de Deus, e ele compreende que a presença de Deus, ela era encontrada na adoração pública. Vejam, o que possivelmente nós temos aqui é que o salmista está longe da sua pátria, longe de Jerusalém, longe do templo. É um líder do louvor, é um dos filhos de Corá, ele está longe do templo, possivelmente ele era um dos líderes litúrgicos, e agora, possivelmente exilado no norte da Palestina, ele agora se vê numa situação entristecida, porque ele está longe da adoração, ele está longe do templo, ele está longe do tabernáculo, ele está longe do povo de Deus. Então a sua sede tem um nome, a sua sede significa distanciamento da adoração comunitária, da adoração pública. Veja no versículo 2, que ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? A face de Deus aqui está relacionada para os momentos litúrgicos, quando o salmista se apresentava diante de Deus, ao lado do povo do Senhor, do povo pactual, e então ele celebrava a Deus. Ele celebrava ao Senhor. E ali então, dá a ideia de que ele estava na face de Deus, perante o próprio Deus. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? O salmista não só estava longe, ele estava sendo escarnecido e zombado. Ele vivia a opressão dos seus opositores que diziam: o teu Deus onde está? Onde está o teu Deus? Você está passando por lutas, você está passando por provações, você está sofrendo, mas onde está o teu Deus? Cadê o seu Senhor? A ausência na adoração corporativa, irmãos, nos levará a uma secura espiritual. Quanto mais longe você estiver da adoração a Deus, mais inclinado o seu coração estará para uma experiência de sequidão, de aridez, de secura espiritual. É exatamente na presença de Deus, através do seu povo, juntamente com o seu povo, que a nossa alma ela é saciada, ela é alimentada. Quanto mais você estiver aqui adorando a Deus, quanto mais você cultivar a sua vida na presença de Deus, mais a sua alma será alimentada e saciada pela presença do Senhor.
Muitas vezes nós chegamos aqui na igreja e a gente só escuta, a gente não canta, a gente não lê, a gente só escuta. Mas a pergunta, será que isso não tem valor nenhum? Persista, meu irmão. Persista em vir à adoração pública, mesmo quando o seu coração estiver indisposto. Persista em vir ao culto, mesmo quando o seu coração falar para você, não vá. Não vá, Deus não está lá. Venha, insista. Porque mesmo você ouvindo as orações, as leituras, os louvores, aquilo vai acender a sua alma. Isso tudo vai acender o seu coração. Você vai cantar, você vai orar, você vai ouvir, e sua alma será continuamente alimentada. Não pense apenas numa experiência pontual. Nesse domingo ou naquele domingo, mas pense numa experiência contínua, na presença de Deus, juntamente com o seu povo. É nesse momento que a sua vida, ela se tornará cada vez mais forte. Então lute e batalhe por uma vida na presença do Senhor. O salmista, ele está longe do Senhor e ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento noite em dia. Noite e dia. Enquanto os meus opositores dizem: o teu Deus onde está? E ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Então ele está longe de Deus, e ele se lembra da alegria que era adorar e cultuar a Deus. É a distância da comunhão com Deus que faz com que o seu coração experimente essa tristeza noite e dia. Então você deseja vencer as aflições da sua vida, você precisa almejar pelo Senhor. Não são poucas as vezes que nos abatemos, os problemas surgem, e por vezes como uma inundação na nossa vida tranquila. As lutas podem ser de natureza distinta. Pode ser uma enfermidade, uma crise econômica, uma luta familiar, envolvendo casamento e educação de filhos. Pode ser luto que tão tragicamente nos cobre como uma nuvem escura, espessa. Pode ser também um pecado que nos atormenta continuamente. O fato é que diante de tudo isso somos tentados por vezes a nos afastar da comunhão com Deus, tentados a desistir, a nos distanciar do povo do pacto e da adoração pública. Percebam, meus irmãos, que o anseio pela comunhão com Deus na companhia do seu povo é o que vai nos alimentar e nos fortalecer. A pessoa depressiva quer se afastar das pessoas, mas aqui somos ensinados a suspirar pela presença de Deus juntamente com a sua igreja. Desta forma, não podemos nos afastar nem de Deus, nem da sua igreja. Ele está dizendo: lembro-me entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esse é o grande cerne da adoração. Conhecer a Deus e estar diante de Deus. Satanás lutará pela aflição da sua alma. Satanás lutará pela aflição da sua alma e da sua vida, e por vezes, na hora que você estiver sofrendo, ele sussurrará nos seus ouvidos: o teu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? Não lhe dê crédito, não acredite nas suas palavras infames, porque é no Deus vivo que a sua alma pode ser saciada, independentemente dos problemas que você passar. Quando a mulher samaritana estava perante o Senhor Jesus Cristo, e todos nós sabemos que o seu coração estava em aflição por conta dos muitos maridos que ela possuía, Jesus lhe pede água,
E ela diz: como sendo tu judeu, me pede água? E qual é a resposta de Cristo? Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede água? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Jesus é a fonte da água viva. A água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque terá uma fonte em você a jorrar pela vida eterna. É por isso, meus irmãos, que quando a sua alma estiver em aflição, diga para ela: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu tenho a fonte da vida, eu tenho Cristo. Por que você está abatida? Por que você está tão perturbada? Por que você está tão aflita e derretida? Eu tenho Cristo, Ele é a água viva. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Lidando confiantemente com as aflições da alma. Em primeiro lugar, anseie confiantemente por Deus. Em segundo lugar, anseie ou descanse confiantemente no amor de Deus. Descanse confiantemente no amor de Deus. Veja que ele termina o seu refrão e ele segue com um reconhecimento: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Esse é o reconhecimento do salmista. Minha alma está derretida, minha alma está em tribulação. É o reconhecimento dele diante de Deus. Mas ele traz uma nota de esperança e ele diz assim: lembro-me, portanto, de ti na terra do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Olha que coisa interessante, aqui ele está localizando a sua dor e o seu problema. Ele está na região norte, ele está no norte da Palestina, certamente em torno do monte Hermon, do monte mais alto, no outeiro de Mizar aqui, que era um monte mais baixo, nós não sabemos especificamente a localização, mas o que ele está dizendo é que possivelmente ele está distante de Jerusalém, e a sua alma está em aflição, e é o reconhecimento que ele tem diante de Deus. E ele descreve a sua aflição como um monte de água, que passa por cima dele, como cachoeira, uma cachoeira caindo sobre outra cachoeira, um abismo caindo sobre outro abismo, e ele então ilustra aqui também com as ondas do mar, ondas e vagas, ondas gigantes, que são capazes de afogar a alma, de afogar uma vida, de virar um navio, e ele então aqui está reconhecendo toda a fúria da sua aflição. É como se ele estivesse diante de uma situação onde as ondas passavam por sobre a sua vida, o jogando de um lado para o outro. E ele diz exatamente isso no finalzinho do versículo 7. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Como Jonas no ventre do peixe, e reconhece que correntes de águas e vagalhões de ondas passam por sobre ele. O salmista está reconhecendo a sua aflição desta forma. É o caos da água, da imagem da água causando e gerando dor e aflição. Não é assim que você se sente muitas vezes afogado pelos seus problemas? Às vezes as aflições surgem na nossa vida como se nós estivéssemos sendo afogados. Não conseguimos respirar direito. Porque quando você está começando a descansar, um outro problema surge na sua vida.
Não é assim, meus irmãos, que por vezes nós nos sentimos afogados diante das nossas tribulações e diante da nossa dor. Talvez você nunca passou por isso. Talvez você nunca experimentou esta realidade da aflição, da perda de alguém, de uma enfermidade, de um desemprego, de uma crise familiar. Muitas vezes a nossa vida está assim, tranquila, e os problemas surgem repentinamente. Repentinamente. E a nossa experiência, ela passa a ser exatamente a experiência deste homem de Deus. Mas percebam que a esperança aqui nós temos na lembrança dele. Onde está a sua lembrança? Sua lembrança passa da adoração pública para Deus. Eu me lembro de Deus nas terras do Jordão. Mas agora ele fala não apenas que ele se lembra de Deus, não apenas a sua lembrança é um consolo e um encorajamento, mas ele fala também que o amor de Deus o encontra. Olha no versículo 8: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. A palavra misericórdia aqui no hebraico é a palavra hesed, que significa o amor fiel de Deus, o amor pactual de Deus. E outra coisa interessante no nosso texto, é que do Salmo 42 em diante, o segundo livro do Salmo se inicia. E o nome mais usado no livro segundo dos Salmos é o nome de Deus, Elohim. Mas aqui algumas vezes você encontra o nome Yahvé. E nesses dois salmos, nós encontramos o nome Senhor solitário aqui no versículo 8. Contudo, Senhor. Qual é a palavra aqui? É a palavra Yahvé. E quem é Yahvé? Yahvé é o Deus do pacto. Então você tem a palavra misericórdia, que em hebraico é hesed, o amor fiel de Deus, que está ligada exatamente ao nome pactual de Deus, Yahvé. Ou seja, são duas palavras inseparáveis. Quem ama fielmente, eternamente, é o próprio Deus do pacto. Então pense aqui no salmista sendo jogado de um lado para o outro, e ele bate a mão aqui, ele bate ali, ele não consegue encontrar pé, porque ele está sendo afogado. Mas de repente uma corda é lançada e ele se agarra a esta corda. Que corda é esta? É a corda do amor fiel de Deus. É Deus lançando o seu amor fiel e puxando o seu salmista para um lugar mais seguro. Que coisa impressionante! É o consolo que Deus nos dá quando, em meio a toda a aflição, nós sentimos o amor de Deus em Cristo. Que coisa impressionante é saber que absolutamente nada nesta vida pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Nem mesmo as tribulações, diz o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Que amor profundo é esse? Que amor profundo é capaz de confortar o seu coração e consolar a sua alma quando você está vivendo os momentos mais tensos da sua vida. Que amor profundo é esse, capaz de trazer durante o dia esperança para a sua alma, quando a sua alma está tão aflita e tão angustiada. Que amor profundo é esse, que foi capaz de dar o seu único filho, para que a sua vida fosse resgatada da pior de todas as aflições, da aflição eterna, do fogo eterno. Deus foi capaz de sacrificar o seu próprio filho, para que nele você encontrasse paz, mesmo quando a sua noite foi escura e muito escura. A depressão por vezes é vista como a noite escura da alma. Muitas pessoas descrevem suas aflições como a noite escura da alma. Mas em meio à escuridão da alma, Deus concede o seu amor fiel. Deus não abandona você. Deus não deixa você afundar. Deus não deixa você perecer. Ele está ao seu lado, amando você. E amando da forma mais intensa e profunda possível. Nenhum amor nesta vida, nem mesmo o amor de mãe, que é tão profundo e tão forte, é capaz de se equiparar ao amor de um Deus
que deu o seu único filho para morrer por inimigos, não por amigos, quando você ainda era inimigo de Deus. O salmista diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O Deus vivo é o Deus da minha vida, e é esse Deus que me dá prazer e louvor, mesmo quando a noite é mais densa e escura. Não deixe de louvar a Deus quando a sua dor for profunda. Quando a sua dor for mais intensa, não deixe de cantar e de louvar o nome de Deus. Não deixe de orar a Deus, não deixe de buscá-lo, não deixe de falar com Ele, porque durante o dia Deus concede o seu amor, mas durante a noite o salmista canta e ora ao Senhor. Talvez na madrugada, quando o seu coração estiver pulsando tão forte, levante-se, vá adorar a Deus, vá orar, vai chorar diante de Deus, vai fazer o que o salmista está dizendo aqui. Veja, eu não estou dizendo que o amor de Deus vai tirar você da noite espessa. A noite escura pode continuar, a dor pode continuar, mas o amor consolará o seu coração. A certeza de um Deus que vela por você, a certeza de um Deus que fez tudo por você, deve te fortalecer e te encorajar a continuar. Porque o salmista, no versículo 9 e versículo 8, ele continua dizendo: Deus o tirou de um mar em fúria e o colocou numa ilha de segurança. Mas ainda assim o salmista diz: digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? É Satanás soprando nos ouvidos e a noite fica escura. Mas o salmista continua o quê? Agarrado ao amor de Deus e declarando a sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você prega o evangelho para a sua alma? Sabe qual é uma das formas de você vencer a aflição da sua alma? É pregar continuamente para a sua alma. É pregar constantemente para o seu coração. Lloyd Jones, falando sobre depressão espiritual, ele fala assim, que um dos nossos grandes problemas é que nós ouvimos mais a nossa alma do que falamos para ela. O problema é que muitas vezes nós ouvimos mais e falamos menos. Você precisa pregar ao seu velho homem. Você precisa pregar a sua alma, pregar o evangelho, pregar a verdade de Deus. A palavra para auxílio no nosso texto é a palavra Yeshua. Você sabe quem é Yeshua? É Cristo, é Jesus. O que o salmista está dizendo é que a sua alma precisa esperar na salvação, ela precisa esperar em Deus. Isso quer dizer, meu irmão, que você tem que pregar continuamente a sua alma, o evangelho que salva, o evangelho que redime. Então, quando você estiver triste, quando você estiver chateado, quando o pecado abater o seu coração, quando a aflição abater a sua alma, e você for tentado a duvidar da presença e do amor de Deus, quando você for tentado a se afastar da comunhão com o povo de Deus, então diga à sua alma, pregue: Cristo deu a vida por você, Cristo salvou você, Cristo entregou a última gota do seu sangue por você, para colocar você numa ilha segura. Porque você está abatida, porque você está derretida e desesperada. Espere nele, confie nele. Ele nunca te abandona, ele nunca te deixa, ele está do seu lado. Nele nós somos mais do que vencedores. Absolutamente nada nesta vida pode nos apartar do seu amor. Então, como nós podemos lidar com as aflições da vida?
nós podemos lidar com as aflições da vida descansando confiantemente no amor de Deus. Em terceiro e último lugar, lidando confiantemente com as aflições da alma. Em primeiro lugar, anseie confiantemente por Deus. Em segundo lugar, descanse confiantemente no amor de Deus. Em terceiro e último lugar, clame confiantemente a Deus. Veja a progressão. Se nós terminássemos aqui no versículo 11, apenas com o segundo refrão, a esperança estaria abafada. Mas o Salmo 43 nos traz uma esperança segura e certa. Veja, os imperativos aqui marcam uma transição. Faze-me justiça e também pleiteia a minha causa. Faze-me justiça, ó Deus, ou seja, vindica a minha causa. Senhor, eu estou preso, eu estou em cativeiro, eu estou afastado da minha terra, então julga a minha causa, vinga a minha causa, pleiteia a minha guerra, assuma como tua a minha causa, a minha luta, a minha batalha. Não deixe de orar, meu irmão. Não desista da oração. Não desista da oração. Se o seu coração está aflito por alguma coisa, se você tem inclinações à tristeza, ao isolamento, não desista de orar. Não deixe de clamar a Deus e de colocar a sua causa diante de Deus. Senhor, é a minha causa. Eu não consigo entender o meu coração, Senhor. Eu não consigo entender o porquê eu estou tão abatido, ou porquê estou tão entristecida e angustiada na alma. Assuma a minha causa. É o que o salmista está pedindo a Deus. E ele diz aqui, olha, contra a nação contenciosa. Olha que nota interessante. Lá no versículo 8, ele diz, contudo, durante o dia me concede a sua misericórdia. Eu disse que a palavra misericórdia é a palavra hesed. E aqui no versículo 1 do 43, a palavra contenciosa é a palavra hesed. É a mesma palavra. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que contendem com ele são aqueles que não têm o amor fiel de Deus. É o povo pagão que não faz parte deste amor fiel do Senhor. E ele diz, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és a minha fortaleza. No versículo 9, Deus é a sua rocha. No versículo 2, Deus é a sua fortaleza. Ele diz, mais uma vez, porque que Deus se esqueceu dele, e os seus inimigos continuavam oprimindo o seu coração. Mas no versículo 3, ele diz, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Assim como Deus concede o seu amor fiel, o salmista está clamando para que Deus envie a sua luz e a sua verdade. E é a luz e a verdade do Deus vivo que guiará o coração do salmista ao santo monte, aos tabernáculos de Deus, e ele diz, então, ao ser guiado pela tua luz e pela tua verdade, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Que coisa impressionante. A alegria do salmista não é a solução pura e simplesmente da sua dor. A alegria, a grande alegria do salmista é o próprio Deus. É o próprio Deus. Se você tem o Deus vivo na sua vida, você tem tudo, meu irmão. Se você tem o Deus vivo na sua vida, você tem a água que sacia a sua sede. Se você tem o Deus vivo na sua vida, você tem a esperança que a sua alma precisa, mesmo quando a noite continua espessa. Ele é a luz e a verdade que guia a sua alma aos pés e à adoração ao Deus
ao Deus vivo. Não deixe de orar e de clamar, porque será por meio da sua oração que a luz brilhará mais forte na sua vida, e a verdade guiará a sua vida a uma ilha segura, aos pés do Senhor. Se você deixar de orar, você terá menos luz na vida, terá menos luz na sua vida. Não deixe de clamar a Deus, mesmo quando você não desejar clamar, clame e continue clamando ao Senhor. Você será tentado a não buscar a Deus, mas não se entregue, ore e continue orando. Orar, como nós cantamos, faz bem para a alma. Se agora você está vivendo um deserto espiritual, se a sua vida está seca e distante de Deus, e se você não tem orado a Deus, se você não tem tido forças para clamar a Deus, eu quero desafiar você a se colocar diante de Deus e a dizer: Senhor, me perdoa, não me deixe longe de Ti, não me deixe apartado de Ti, me dê forças para continuar Te clamando e para continuar Te buscando, porque será por meio da oração que eu terei mais luz no coração e que eu enxergarei melhor a verdade. Se você está passando por aflição e tem procurado nos medicamentos, tem procurado na ciência humana, pura e simplesmente, na psicologia, se você tem deixado de lado a sua Bíblia, se você tem deixado de lado a oração, você não encontrará em outro lugar a alegria que a Bíblia pode te dar. Você não encontrará alegria em lugar nenhum, porque Cristo é a verdadeira alegria da sua alma. Cristo é a verdadeira alegria da sua vida. A parte dele, você estará em escuridão espessa, entristecido, sem sentido para viver. Não deixe de lutar. Lute por uma vida de comunhão. Lute por uma vida de esperança no amor de Deus. E lute por uma vida de oração, porque será por meio da oração confiante que nós seremos levados ao louvor a Deus. É o que o salmista diz aí: ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, ao som da harpa eu te louvarei. Então ore e clame ao Senhor. O salmo termina agora com o último refrão. E o último refrão, ele termina de forma mais confiante, porque ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu Salvador e meu Deus. Esta é a ideia do Salmo. Como podemos enfrentar as aflições da vida? Primeiro, lutando por uma alma plenamente satisfeita em Deus, lutando para buscar a Deus. Vá atrás de Deus, não deixe de ir atrás dele, porque só Ele pode te dar alegria em Cristo Jesus. E em terceiro, não deixe de pregar a sua alma, pregue a você mesmo. Não deixe sua alma dizer o que você tem que fazer, diga você a ela o que ela tem que fazer. Ela precisa confiar em Cristo, ela precisa se apegar ao amor salvador de Cristo, porque só Ele pode dar a verdadeira satisfação que a alma humana precisa. Portanto, lidando confiantemente com as aflições da alma, em primeiro lugar, anseie confiantemente por Deus. Em segundo lugar, descanse confiantemente no amor de Deus. Em terceiro e último lugar, clame confiantemente a Deus. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, para a glória do seu nome. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that